Hello everyone! Pessoal, seguinte, você sabe que hoje nós vivemos na época da IA. Tudo agora tem inteligência artificial. A geladeira, a air fryer, e eu nem sei para que serve tanta IA em tanta coisa. Mas tem uma coisa que é muito legal usar a IA, que é para estudar. No nosso caso aqui, para estudar inglês. E eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta gratuita que vai te permitir estudar inglês de formas diferentes de acordo com o seu perfil. Let's go! We learn fast. We learn fast. Bom, pessoal, vamos lá. Essa aqui é a tela inicial do Notebook LM, ou Notebook LM, para quem fala português. A ideia aqui é a seguinte: você vai criar cadernos dentro dessa plataforma, que é a tradução de Notebook, para você estudar ou organizar informações. Não tem segredo, você vai criar uma conta do Google, porque é uma ferramenta do Google, de graça, e aí é só começar a usar. Bom, quando você começar a usar, é só clicar aqui em criar novo notebook, tá? No meu caso, eu já criei um para fazer a demonstração, então eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu abri aqui o meu caderno, ou meu notebook, e a plataforma funciona sempre com essas três colunas, tá bom? Aqui vão ficar as fontes, ou as informações que você vai inserir. Pode ser um PDF, pode ser um arquivo do Word, pode ser um arquivo de áudio, pode ser um link do YouTube, que você vai colocar aqui como fonte. Depois aqui no meio vão ficar as informações das fontes, tá? E nós temos aqui o prompt, para você poder digitar as informações que você vai usar para criar o conteúdo. E por último, nós temos aqui várias ferramentas de áudio, de vídeo, de texto, de gráfico, para poder usar na hora de fazer o estudo ou organizar a informação. Tem muita coisa que dá para usar nessa plataforma. Hoje eu vou focar em 3 pontos que você pode usar para estudar de acordo com o seu perfil. Muito bem, eu coloquei dentro da ferramenta um material nosso da We Learn Fast sobre communication, tá? É um material que os nossos alunos do curso de realidade virtual têm acesso, tá? Tem expressões sobre comunicação, dicas de como se comunicar bem, para trabalho, apresentações e assim por diante. Vocês estão vendo algumas partes aqui, tá bom? Questões para discussão e expressões idiomáticas ou idioms, beleza? Eu coloquei aqui na plataforma, você tem o botãozinho adicionar, ele puxa o PDF e tá feito. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é um relatório desse material. Mas vamos lá, eu vou clicar aqui em relatório. E ele me dá algumas opções. Ó, crie do zero, documento de resumo, guia de estudo, post de blog. Olha só que legal, ele acabou de ler o meu documento para poder criar essas informações. Então eu tenho relatório analítico, proposta de workshop, texto explicativo e resumo de conceitos. Eu posso escolher a que eu quiser, de acordo com os meus objetivos, para ter um relatório bem completo e poder estudar. Se você escolher qualquer um desses aqui, ó, por exemplo, guia de estudo, clica no lápis e aí você vai ter opções, tá? Você vai escolher a língua e aqui no prompt você vai colocar as informações que você quer. Você pode colocar em português ou em inglês, tá? Ele vai entender. Lembrando, quem está acostumado a usar IA sabe, o prompt é tudo. Então, todas as coisas que você quiser, você precisa colocar no prompt. Se a linguagem é mais formal, se é mais informal. Se vai focar mais em expressões, ou em verbos, ou em adjetivos. Se ele vai te fazer um resumo bem resumido mesmo, ou então com muitos detalhes. Isso é você que vai definir no prompt. Bom, eu já criei um, então eu vou fechar aqui essas opções e vou mostrar para vocês como é que ficou. Então tá aqui o meu relatório. Eu foquei nas 4 expressões idiomáticas que tem no arquivo, tá bom? Então ele vai colocar aqui, ó, Unlocking Everyday English, a Guide to Communication Idioms. Ele faz uma introdução e coloca para nós aqui 4 expressões ou idioms que vão servir para você se comunicar. Então, por exemplo, to put in a nutshell. Ele dá o significado, um exemplo e diz como usar. E aí ele já parte para a próxima. Então, perceba que é um resumo bem objetivo, eu foquei apenas nas expressões. E aqui você tem já um material que você pode usar para estudar.
lá em forma de texto e em forma de tabela. Então essa é uma das formas. De novo, eu poderia focar em qualquer aspecto que eu quisesse do meu documento, da minha fonte. Bom, agora eu vou fechar isso aqui, ó, aqui em cima, e eu vou mostrar para vocês a próxima forma de estudar. No caso, é usando testes. Se você clicar aqui testes no lápis, você tem opções também. Então você pode personalizar o seu teste. Número de questões, menos, padrão ou mais. E nível de dificuldade, fácil, médio ou difícil. E novamente aqui o prompt que você vai usar para descrever o que você quer. Então, em qual aspecto do documento você vai focar? Nas expressões? Nos verbos? Nos adjetivos? Na parte do texto? Na parte de discussão? Você escolhe e coloca no prompt o que você quer. Eu também já fiz o meu e eu vou mostrar como é que ficou. Então, eu vou fechar aqui a opção e vou abrir o questionário de comunicação. Então, olha só que legal. No caso, ele criou para mim aqui 11 perguntas, tá? Eu coloquei para ele escrever tudo em inglês, sem português. É uma opção que você tem. Então, eu não vou ler aqui as perguntas. Eu vou simplesmente clicar em uma. Puxa vida, errei. Então, ele coloca que eu errei e coloca a resposta certa. Agora, olha que legal. Eu posso pedir explicações. Quando eu clico, ele cria em tempo real uma explicação sobre esse meu erro, consultando o meu documento, tá bom? Então, olha só que legal. Ele vai explicar aqui direitinho o que eu errei e como é que era o certo. E você está vendo alguns números aqui, né? Se eu clicar em um desses números, ele me mostra o conteúdo do arquivo original. Então eu consigo consultar constantemente a minha fonte para não ter dúvida do que eu estou fazendo. E se eu clicar, inclusive aparece aqui do meu lado, né, o documento original e onde está aquela informação. E vou continuar o meu teste. É só clicar em próximo e você vai clicando nas perguntas, tá vendo? Muito bem, eu fui clicando aqui loucamente só para terminar e mostrar para vocês. Então eu acertei 2 de 11, foi 18%, né, acertos e erros. E eu ainda posso pedir para revisar o teste ou refazer o teste. Lembrando que em cada pergunta eu posso consultar o material para verificar informações. Então você que quer testar a si mesmo, seja com gramática, vocabulário e outras coisas, isso aqui é uma ferramenta excelente. E agora eu vou fechar isso aqui para mostrar para vocês a última forma de hoje, que é resumo em áudio. Quando eu clico aqui no lápis, novamente eu tenho opções para editar. Então eu posso pedir uma análise detalhada, um resumo, uma crítica ou um debate. Lembrando que sempre depende do conteúdo. Vou colocar a língua padrão, no nosso caso aqui em inglês, e a duração pode ser mais curto, padrão ou mais longa. No exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei o mais curto e ele deu 4 minutos. E aqui novamente no prompt nós vamos escrever aquilo que nós queremos. Então linguagem técnica, linguagem mais coloquial, informal, formal, tudo que você quiser praticar, você coloca aqui. Beleza. Então eu já criei o meu e cliquei aqui. Eu pedi para ele criar um podcast com 2 pessoas conversando sobre o tema da aula, que é comunicação. E pedi para eles usarem as expressões que são ensinadas nessa aula. Então esse exercício é de listening, para a gente praticar a habilidade de entender. Vamos ouvir só um pedacinho. Welcome back. Today we're doing a deep dive into effective communication. Not the usual stuff, but what really makes the difference according to our sources. Yeah, if you're aiming to get those core skills down fast, Yeah. we've looked at some expert material that really lays out what. Beleza. Então vocês percebam que o áudio tem uma qualidade muito boa. Eles têm até uma certa personalidade, né? Eles ficam we're gonna do. Então eles têm uma certa personalidade, o que ajuda muito, é bem natural. Então você pode ouvir esse áudio, fazer anotações, para poder treinar o seu ouvido. E ainda é legal porque você pode baixar esse arquivo e usar da maneira que você quiser. Você também pode adicionar notas para poder literalmente fazer anotações, tá vendo? Então eu vou escrevendo aqui as coisas que eu acho que são interessantes sobre isso. E esse meu material fica arquivado. Eu sempre vou poder ouvir esse áudio, sempre vou poder conferir as minhas notas e todo o meu material, minhas fontes, o resultado do meu estudo fica registrado aqui. Bom, mas depois que eu crio um áudio, eu ainda tenho mais uma opção, que essa aqui vai de bônus no vídeo, hein? Eu vou clicar aqui no áudio, no botão interativo, tá bom? Então, ele vai abrir.
Ele vai pegar o áudio que ele criou, literalmente, e vai tocar. A qualquer momento que eu quiser, eu posso entrar na conversa e interagir com eles. Isso é muito legal porque, além de estar treinando o meu listening, o que eu estou entendendo, eu ainda posso treinar a minha fala. Se eles entenderem, eles vão interagir comigo, o que é muito legal. Bora fazer um teste? Welcome back. Today we're doing a deep dive into effective communication. Not the usual stuff, but what really makes the difference according to our Vou sources. participar. Yeah, if you're aiming to get those core skills down. Hey there. Want to share your thoughts on this? Hey there, my name's William. I'm an English teacher, and I'd like to ask you a question. How do you believe that a student in an intermediate level of English course could improve his communication skills in a very effective way? Hey, William, welcome. That's a fantastic question. And it relates perfectly to what we're about to unpack here. As an English teacher, you're looking for those effective habits. We're looking at what expert sources say makes a good communicator. Então, olha só que legal. Ele falou assim, aí, William, então, o que você falou tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Então, eles realmente entenderam o que eu falei e vão interagir com esse conteúdo. Dessa forma, você consegue treinar no ambiente seguro, só você e a máquina, para poder treinar tanto o seu listening quanto o seu speaking. Muito bem, eu vou fechar aqui agora. E tá aí, pessoal, esse é o Notebook LM, uma ferramenta muito legal para a gente poder estudar inglês. Hoje nós vimos só algumas partes dessa ferramenta e no futuro nós vamos lançar outros vídeos mostrando outras formas de estudar com ela. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ter acesso a esse material, Communication, entre outras coisas, vocês podem visitar o nosso Discord, as nossas redes sociais e entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde você tem conteúdo de inglês riquíssimo ao longo da semana toda, gente para conversar, estudar e fazer amigos. See ya!